Shabbat Shalom, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e que possamos estar juntos na presença de Hashem. Vá dando seu like, assinando o nosso canal e que juntos possamos ter uma imersão nas Escrituras e na presença de Hashem. Vá escrevendo aí também de onde você é, a sua cidade, muitas pessoas até do exterior, que você possa escrever o seu país. Vai escrevendo aí Shabbat Shalom, cumprimentando a todos e que tenhamos um shiur com uma elevação espiritual muito poderosa vinda da parte de Hashem. Nesta semana nós estamos na Parashat Beshalach e a Parashá da semana narra a travessia do povo de Israel no meio do Mar Vermelho. Nós estudamos, ao lermos a Parashá, que Hashem marchava à frente do povo de Israel, manifestando a sua presença em uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. E vários elementos dessa Parashá, e também de outras porções da Torá, são usadas por Shaul em 1 Coríntios capítulo 10. Em 1 Coríntios 10, Shaul pega trechos dessa Parashá e de outras porções que falam sobre a saída de Israel do Egito, o que foi uma experiência sobrenatural maravilhosa. Mas também Shaul fala sobre a posterior desobediência de Israel. Irmãos, vejam o que parece uma contradição, e é contraditório. O povo de Israel presenciou inúmeros milagres no Egito. As 10 pragas, o Mar Vermelho se abrindo, a coluna de nuvem, a coluna de fogo, o maná caindo. Mas o mesmo povo que teve experiências sobrenaturais fantásticas se desviou de Hashem, praticando atos de desobediência, infidelidade e rebelião. Israel estava no Egito, escravo, debaixo de forças malignas das trevas. O Egito era a capital da magia, da idolatria, então havia principados e potestades agindo ali no Egito. Israel estava debaixo dessas forças, o Eterno vai e resgata Israel sai do Egito, tem um relacionamento com Hashem, mas depois no deserto comete inúmeros atos de infidelidade. Vários e vários casos nós nos lembramos. O mais famoso é o caso do bezerro de ouro. E quando Israel faz isso, a guerra espiritual é perdida. Por quê? Pela desobediência. Meus irmãos, a guerra espiritual se vence com submissão e obediência ao Eterno. A guerra espiritual não se vence apenas recebendo milagres. Não. Ela é vencida quando você realmente está obedecendo ao Eterno, tendo um relacionamento genuíno com Hashem e se purificando em sua caminhada diária. Coloco aí uma frase que o milagre pode abrir o mar, mas é a obediência que nos mantém na terra prometida. Se você quer continuar na terra prometida, aí simbolizando a presença de Hashem e todas as bênçãos que Hashem preparou para todos nós, a obediência é fundamental. Não adianta receber o milagre, ser abençoado e depois viver em desobediência. Infelizmente, muitos querem a bênção e não o abençoador. E em 1 Coríntios 10, que nós vamos estudar, já conectando com a Parashá, Shaul ele emprega diversos elementos das Escrituras para ensinar a seguinte ideia. Israel viveu um momento glorioso ao atravessar o Mar Vermelho, mas logo depois se rebelou contra Hashem. Portanto, os discípulos de Yeshua devem tomar cuidado para que também não caiam e entrem em apostasia.
Isto é um alerta muito forte para a nossa geração. Infelizmente, muitas pessoas que creem em Yeshua estão caindo em terríveis heresias. E Shaul vai falar isso em 1 Coríntios 10, fazendo um comparativo. Israel atravessou o mar, foi abençoado, mas se apostatou. Nós, discípulos de Yeshua, devemos tomar cuidado para que não sejamos abençoados, tenhamos um relacionamento com Hashem, tal como Israel teve, e depois venhamos a entrar em apostasia também. Nós vamos ler aí o texto de 1 Coríntios 10. Vamos fazer uma leitura inicial, sem comentários, e depois vamos começar a decodificar com calma o que Shaul quis dizer. Vejam aí, quando você estiver lendo, que tu vai encontrar elementos dessa porção da Torá, Bechalar, e de outras porções também. Então, Shaul, em 1 Coríntios 10, eu vou ler com vocês, ele está fazendo um midrash em cima da Parashá Bechalar e de outras porções da Torá também. Então, vamos ler. Mas quero que vocês saibam, meus irmãos, que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram imersos pela mão de Moshe, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo alimento da Ruach, e todos beberam da mesma bebida da Ruach, porque bebiam da rocha da Ruach, que veio com eles, e aquela rocha era o Mashiach. Mas com muitos deles Elohim não se agradou, porque caíram no deserto. E estes acontecimentos foram um exemplo para nós, para que não cobicemos o mal, tal como aqueles cobiçaram. E também não devemos servir aos ídolos, como também alguns deles serviram, como está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles cometeram imoralidade sexual e caíram num só dia 23.000. E não devemos tentar o Mashiach, como alguns deles tentaram e pereceram pelas serpentes. Nem vocês devem murmurar, como alguns deles murmuraram e pereceram pelas mãos do destruidor. Ora, todos estes fatos que aconteceram com eles foram para o nosso exemplo e foram escritos para a nossa instrução, para que venha sobre nós o fim das eras. Portanto, quem pensa que está de pé deve tomar cuidado para que não caia. A tentação não vem sobre vocês, exceto a dos filhos dos homens. Mas Elohim é fiel e não permitirá que sejam tentados mais do que são capazes. E ele fará uma saída para a sua tentação, de modo que sejam capazes de suportá-la. Meus irmãos, uma passagem muito interessante, porque Shaul adverte os coríntios contra a idolatria e contra a imoralidade sexual, usando exemplos do Sefer Shemot, do livro de Êxodo, para demonstrar a rebelião de Israel contra Hashem, e que isso leva ao juízo. E na passagem que nós lemos, 1 Coríntios 10, do 1 ao 13, do verso 1 ao 4, que nós acabamos de ler, há uma narrativa dos israelitas recebendo bênçãos divinas. Então a estrutura do texto é: 1. Israel recebe bênçãos, que está no verso 1 ao verso 4. Israel é abençoado. Do verso 5 ao verso 10, mostra a queda de Israel no deserto. Mostra a apostasia de Israel. Então vejam a estrutura do texto. Israel é abençoado, versos 1 a 4. Depois, Israel entra em apostasia, versos 5 a 10.
E do verso 11 ao 13, há uma lição para nós, discípulos de Yeshua, que devemos manter uma vigilância, uma confiança em Hashem, devemos ficar apegados ao Senhor Yeshua para não cairmos. Aquele que está de pé deve tomar cuidado para não cair. Então a estrutura do texto é: Israel é abençoado, depois Israel entra em apostasia, e depois isso é uma lição para nós hoje, para mantermos uma vigilância, uma constância na emuná e não cairmos. Então a chave dessa passagem de 1 Coríntios 10 é mostrar o seguinte, que embora os israelitas tenham experimentado a presença e as bênçãos de Hashem, muitos caíram por causa da desobediência, da idolatria, da imoralidade sexual. Meus irmãos, existe uma guerra espiritual a ser travada. E aqueles que perdem a guerra espiritual entram em apostasia. As falhas de Israel no deserto, os pecados, não foram falhas morais, apenas erros, mas por detrás de tudo aquilo ali havia forças espirituais malignas agindo sobre o povo de Israel. Não é à toa que o Targum, ao trazer elementos adicionais sobre o bezerro de ouro, o episódio de Êxodo 32, o Targum fala que Ra-Satã, Satanás, estava lá. Percebam, meus irmãos, um pecado de idolatria, um pecado de imoralidade sexual, repito, não é apenas uma falha moral do ser humano, mas há também influências espirituais das trevas agindo. Israel estava no Egito, o lugar que era a capital da magia, da idolatria. Forças demoníacas agindo sobre o povo. Hashem resgata Israel, Israel tem um relacionamento, Israel é abençoado, há todos os sinais, prodígios e maravilhas, o mar vermelho se abre e logo depois Israel faz o quê? Cai. Porque não venceu a guerra espiritual. Isso serve de um alerta para nós. Nós estamos em uma intensa guerra espiritual. Não ache que você deve combater apenas o pecado. Claro que você deve combater o pecado, mas você também deve combater os principados e potestades que tentam empurrá-lo para o pecado, empurrá-lo de volta para o Egito. Vocês lembram da Torá? Israel saiu, depois, estamos sentindo saudade das cebolas do Egito. Eles queriam voltar para o Egito. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do coração deles. E isso também acontece conosco. Você pode servir ao Eterno e às vezes querer olhar para trás. Forças malignas te empurrando de volta ao Egito, um lugar espiritual das trevas, e aí eu me refiro não só ao Egito do passado, mas o Egito hoje, porque os principados e potestades ainda atuam hoje. Eu acabei de ler 1 Coríntios 10, e agora eu quero decodificar, lendo de novo e trazendo elementos da literatura rabínica e explicando vários pontos interessantíssimos e profundos. Então vamos ler aí de novo, e aí nós vamos decodificando. Mas quero que vocês saibam, meus irmãos, que todos nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram imersos pela mão de Moshe na nuvem e no mar. Então, o primeiro passuco, o verso 1, fala que eles estavam debaixo da nuvem, passaram pelo mar. O verso 2, foram imersos pela mão de Moshe na nuvem e no mar. Vamos explicar este texto. Primeiro, nuvem. Eles estavam debaixo da nuvem, foram imersos na nuvem. A nuvem aí, que nós acabamos de ler, representava a presença de Elohim entre os israelitas. Coloquei as referências. De acordo com Merilta, Shemot 13:21, havia 7 colunas de nuvem acompanhando Israel.
4 nuvens nos 4 lados, direita, esquerda, frente e trás, uma nuvem acima e outra abaixo, e uma coluna que ficava mais à frente para guiar o povo. Antes de eu voltar lendo o slide, né, Merilta pega 7 passagens sobre a nuvem, que eu não vou ficar explicando aqui, porque senão o show ia ficar muito longo, mas o Merilta pega 7 passagens sobre a nuvem e combina as 7 passagens para chegar sobre essa conclusão que eu acabei de ler, que havia 7 colunas de nuvem, direita, esquerda, na frente, atrás, em cima, embaixo, e uma outra coluna mais à frente para guiar o povo. Essa é a coluna de nuvem, né? A gente pensa só de uma coluna, mas havia 7. Em todas as direções, inclusive acima e embaixo. Agora vejam só que interessante. O último parágrafo do slide. O Targum Yerushalmi, de Êxodo 13, 21, chama as nuvens de Ikar Sherinatá da Yeia, que significa glória da Sheriná de Adonai, glória da presença divina. Meus irmãos, as nuvens estavam acompanhando Israel em todas as direções, direita, esquerda, frente e trás, em cima e embaixo, e uma outra nuvem que ia mais à frente. E essas nuvens são nuvens de glória. Estão aí no Targum, nuvens de glória da Sheriná, da presença de Hashem. O que os sábios querem nos ensinar? Israel saiu do Egito cheio da presença de Hashem. É o que a Brit Hadashah chama de cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, imersos na nuvem. A nuvem não estava distante, a nuvem estava na direita, na esquerda, na frente, atrás, em cima, embaixo, e uma outra mais à frente, ou seja, Israel estava totalmente rodeado por nuvens, nuvens de glória. Portanto, Israel estava cercado com a glória de Hashem. E Shaul fala em 1 Coríntios 10, mais à frente, sobre a desobediência de Israel. Ou seja, Shaul está dizendo, aqueles israelitas, eles foram imersos pela nuvem da Sheriná, pela nuvem da glória, e logo depois eles se apostataram. Meu irmão, alguém pode estar com a presença de Hashem e se apostatar lá na frente. Conheço várias pessoas que serviam ao Eterno e depois se apostataram. O sujeito era casado, destrói o casamento. O sujeito cria em Yeshua, depois ele nega Yeshua. O sujeito diz que ainda crê em Yeshua, mas na verdade ele segue várias e várias heresias que não tem nada a ver com Yeshua. Pessoas que negam a validade da Brit Hadashah. Isso não vale, isso foi Roma que criou, isso não é bem assim. A pessoa escolhe à la carte o que quer cumprir e o que não quer cumprir. Meus irmãos, existe uma guerra espiritual sendo travada. Alguém pode estar do lado certo, do lado de Hashem, do lado de Yeshua, e depois mudar de lado e se associar às trevas, caindo em apostasia. E esse é o Midrash que Shaul está fazendo. Israel estava debaixo de nuvens de glória e depois perdeu tudo. Lembrem-se de Esaú, ele tinha o direito de primogenitura, mas ele vendeu por um prato de lentilhas, e muitas pessoas estão perdendo as bênçãos de Hashem porque caem em desobediência e trocam todas as bênçãos e trocam Hashem por prato de lentilhas. Há um espírito de Esaú operando. Há principados e potestades, há uma guerra espiritual profunda que está acontecendo em um mundo invisível. Você não está vendo, né? Mas o que os seus olhos não veem está acontecendo. Uma guerra entre anjos e demônios, entre as forças espirituais do bem e as forças do mal. Você não vê,
mas isso está acontecendo neste exato momento e você está no meio desta guerra. E se você não tiver um discernimento espiritual, você pode ser um soldado caindo na batalha, tal como Shaul usa essa linguagem. Shaul caiu no deserto. Vejam, nós estamos analisando, né, essa passagem que fala da nuvem e do mar. Eu falei da nuvem, a nuvem, as colunas de nuvem, que eram na verdade 7, eram a glória de Hashem. E aí Shaul fala imersos pela mão de Moshe na nuvem, que eu falei, e no mar. O que significa no mar? O mar refere-se, obviamente, à travessia de Israel no Mar Vermelho. E o verso 2, fala que eles foram imersos pela mão de Moshe. Então, o mar, a travessia do Mar Vermelho, e o que significa imersos pela mão de Moshe, Moisés? Fontes rabínicas afirmam que a passagem de Israel pelo Mar Vermelho foi uma espécie de imersão. Teve lá, ou batismo, como conhecem os cristãos. Então, os rabinos dizem que quando Israel passou pelo Mar Vermelho, aquilo ali é equiparado a uma imersão, a uma tevilá, a um batismo. Isso está em Shemot Rabbah 23:12. Continua a leitura do slide, vou continuar. Portanto, a salvação de Israel no Egito ocorreu por meio da imersão do povo realizada por Moshe, o agente da salvação. De forma semelhante, o Mashiach é quem salva os homens, e esta salvação é simbolizada pela imersão, Gálatas 3, 26, 27. Vejam que interessante, meus irmãos. Shaul, né, voltando aí o slide, em 1 Coríntios 10, 2, ele diz que os israelitas foram imersos pela mão de Moshe. Imersão é o batismo. Então ele está dizendo que Moisés batizou os israelitas. Só que isso a Torá não diz, né, que Moisés batizou as pessoas. De onde Paulo está tirando essa ideia de Moisés batizar o povo? Ele está trabalhando aí com fontes judaicas, posteriormente foram escritas fontes rabínicas, porque a tradição oral foi escrita depois. Ele está trabalhando com uma tradição que quando Israel passou pelo Mar Vermelho, e quem conduziu Israel foi Moisés, isso é equiparado a uma imersão, a uma tevilá, a um batismo. Então Israel foi simbolicamente batizado no Mar Vermelho. Olhem, e aí essa imersão de Israel no Mar Vermelho ocorreu em um contexto em que Moshe foi o agente de salvação. Moisés foi o salvador. Da mesma forma, Mashiach, que é Yeshua, salva os homens. E nós precisamos ser imersos também nas águas, representando a nossa emuná em Yeshua. Então, há um paralelismo muito interessante. Moshe salvou o povo de Israel, e os sábios dizem que havia gentios que também saíram do Egito com Israel. É o que a Torá chama de Erev Rav, está no texto da Torá escrita. Então, Israel saiu do Egito e alguns gentios os acompanharam. Moisés salvou Israel e salvou os gentios, saindo do Egito. Yeshua é quem concede a salvação definitiva, a vida eterna. Shaul está sugerindo essa comparação. Moisés salvou e Yeshua salva. A travessia do Mar Vermelho foi uma espécie de imersão, de batismo, porque simbolizou o nascimento do povo de Israel. O que é o batismo? Novo nascimento. Quando Israel atravessa o Mar Vermelho, o que está acontecendo? Israel era escravo e agora eles se tornaram homens livres. Ou seja, Israel nasceu de novo. Eles eram escravos e agora são homens livres quando passam pelo Mar Vermelho. Houve um novo nascimento. Então a travessia no Mar Vermelho, ela é uma espécie de imersão, de batismo, porque ela simboliza o nascimento do povo de Israel
agora eles são livres. Estão nascendo de novo como homens livres e estão ali o quê? Debaixo das nuvens de glória de Hashem, tendo um relacionamento com Hashem. E de forma análoga, a imersão com Emuná em Yeshua HaMashiach simboliza o nosso novo nascimento. O homem que era escravo do pecado é liberto por Yeshua HaMashiach e se torna um homem livre em Yeshua para servir a Hashem. Então é muito interessante, né, essa comparação que Shaul está sugerindo. Israel era escravo, atravessa o Mar Vermelho, é uma espécie de imersão. Israel nasce de novo como homem livre e tem um relacionamento com Hashem nas nuvens de glória. De forma análoga, nós cremos em Yeshua, nós nascemos de novo, nós fazemos a imersão nas águas, em nome de Yeshua, e somos livres para adorar Hashem e vamos ser imersos também nas nuvens de glória de Hashem. Meu irmão, se você tem uma conexão com o Senhor Yeshua HaMashiach, o teu chamado é para viver debaixo das nuvens de glória, das nuvens da Shekhinah, as nuvens de Ruach HaKodesh que possam inundar a tua vida, que você possa estar com uma nuvem de glória à frente, atrás, na direita, à esquerda, em cima, embaixo e outra guiando a tua vida, que você possa estar cercado com as nuvens de glória do Senhor Yeshua, te abençoando, te guardando, te guiando. Agora veja uma questão espiritual interessante. Israel estava no Egito, a capital da magia na antiguidade. Israel estava debaixo de influência de forças demoníacas, atravessou o Mar Vermelho, que foi uma espécie de imersão, nasceu de novo Israel, ao atravessar o Mar Vermelho, consagrou-se a Hashem e rompeu todas as alianças com as trevas, quando estava atravessando. De forma semelhante a Emuná e a imersão dos discípulos de Yeshua, selam uma aliança com Yeshua para purificar o homem, quebrando as alianças com as forças espirituais malignas. Presta atenção. Quando Israel atravessa o Mar Vermelho nas nuvens de glória, Israel ali estava nascendo de novo, estava se consagrando a Hashem e ali estavam sendo quebradas todas as alianças espirituais que Israel fez com as forças das trevas. De forma similar, quando nós cremos em Yeshua, nós fazemos a imersão porque cremos em Yeshua, nós estamos também quebrando as alianças com as forças espirituais malignas. Há textos antigos dos discípulos de Yeshua, que eu citei em Shurim passado, associando a imersão a Tevilá, o batismo era associado à guerra espiritual. Quando a pessoa recebia a imersão porque crê em Yeshua, ela renunciava, até verbalmente, todas as alianças com as forças espirituais malignas. Então a imersão não é apenas um rito de você descer nas águas, não é apenas um ato simbólico de nascer de novo, mas também é um ato de guerra espiritual, em que você está se aliançando com Yeshua HaMashiach e declarando no mundo espiritual que estão sendo anulados todos os efeitos das forças demoníacas em sua vida. Meu irmão, imersão não é apenas descer em águas, é um ato simbólico. É um ato de guerra espiritual. É um ato em que nós estamos quebrando alianças. Muitos que creem em Yeshua vieram de religiões idólatras. Se prostravam às imagens, faziam promessas para santos, faziam uma série de coisas. Muitos vieram de religiões idólatras e
aquilo que eu falei no início do juro, eu repito, idolatria não é apenas uma falha moral, não é apenas um ato de desobediência. A idolatria, a pessoa está fazendo alianças com forças demoníacas. O sujeito que está ali na imagem, aliança com forças demoníacas. Está fazendo promessa, aliança com forças demoníacas. Fazendo pedido para santinho, alianças com forças demoníacas. E quando a pessoa vem para Yeshua, você precisa quebrar essas alianças no mundo espiritual. Por que muitas vezes crentes, e eu já vi várias vezes, manifestam demônios? Porque eles creem em Yeshua, mas não conseguiram exercer ações no reino espiritual para quebrar as alianças do passado. E aí a pessoa fica presa. E aí, geralmente, sempre há pecados no meio, desobediência, coisas ocultas na alma da pessoa. Mas a pessoa precisa de uma libertação plena. Estou dizendo isso, repito, há muitos crentes que terminam manifestando demônios porque a pessoa ainda tem algum tipo de aliança. A pessoa às vezes crê em Yeshua, está de boa fé, uma pessoa bem intencionada, mas existem alianças que precisam ser quebradas. Várias vezes nós já tivemos que orar por pessoas que fizeram alianças no passado para quebrarmos no mundo espiritual. E existem técnicas para isso, né? Tudo à luz da Escritura, para quebrarmos no mundo espiritual alianças que as pessoas fizeram. Vejam, no verso que nós estamos analisando, né, as pessoas foram imersas pela mão de Moshe, os israelitas. Vamos ver o seguinte, né, o verso diz aí, né? Cadê o verso 2? Imersos pela mão de Moshe. Imersos pela mão de Moshe significa estar unido a ele, a Moisés, aceitando a visão, os objetivos e a liderança de Moshe. Os israelitas fizeram isso confiando nele em relação à nuvem e ao mar. Há aqui uma analogia entre a imersão em Moshe e a imersão no Mashiach. Shaul está fazendo uma analogia, e essa analogia é melhor explicada nesses textos de Romanos e de Gálatas que eu vou ler para vocês. Então, conforme eu falei antes, né, Israel atravessou o mar, isso foi uma espécie de imersão, e também existe a imersão em Yeshua. Vamos ler esses textos da Brit Hadashah. Romanos: ou vocês não sabem que nós, que fomos imersos em Yeshua HaMashiach, estamos imersos em sua morte? Fomos sepultados com ele na imersão para a morte do pecado, para que, assim como Mashiach ressuscitou dentre os mortos na glória do Pai, assim nós também em uma nova vida andaremos. A imersão em Yeshua é uma imersão para andarmos em uma novidade de vida. Uma novidade de vida em que nós estamos mortos para o pecado e vivos para Hashem. E aí, meus irmãos, eu destaco o sujeito que está pecando, está aprisionado pelo pecado, ele é escravo do pecado, tal como Israel era escravo no Egito, e a escravidão no pecado gera o quê? Selos no mundo espiritual, gera alianças, gera influência. O sujeito que está no pecado, ele não está, repito, apenas transgredindo a Torá, ele não está apenas falhando moralmente, ele não está apenas errando, ele está se vinculando, se associando às forças espirituais malignas, às forças demoníacas. Por exemplo, o sujeito que é casado e adultera, ele não está apenas errando, não está apenas pecando, não está apenas transgredindo a Torá, mas ao praticar adultério, ele está o quê? Fazendo uma aliança no mundo espiritual com espíritos demoníacos que agem na sexualidade do ser humano. Isso é muito mais sério do que tu pensa, meu irmão.
Ah, o sujeito adulterou. Tá, é algo muito grave moralmente, mas existe um impacto no mundo espiritual. Aquilo ali vai selar a tua alma com forças malignas agindo. Não necessariamente o sujeito vai ficar endemoniado de perder a consciência, não necessariamente isso, mas haverá uma influência maligna para que você se torne tipo um fantoche nas mãos de Satanás. Li o texto de Romanos, vamos agora para lá embaixo, Gálatas 3, 26, 27. Porque todos vocês são filhos de Elohim pela emuná em Yeshua HaMashiach. Porque aqueles que no Mashiach foram imersos se revestiram do Mashiach. Percebam o que Shaul está dizendo em Gálatas, que a imersão significa estar vinculado àquele cujo nome a pessoa é imersa. Então, os discípulos estão associados a Yeshua, que é Hashem, e não aos principados e potestades. Ou seja, Gálatas fala, aqueles que foram imersos no Mashiach, se revestiram do Mashiach. Se você é imerso porque tem emuná em Yeshua, você está com Yeshua, você está associado a Yeshua, você está aliançado com Hashem e não com os principados e potestades das trevas. Portanto, a imersão para aqueles que têm a emuná em Yeshua, isso é um ato de guerra espiritual. Porque você faz uma aliança no mundo espiritual e essa aliança é para quebrar todas as tuas alianças anteriores com as trevas. Meus irmãos, combinando 1 Coríntios 10, 1 e 2, que fala, né, que eles foram os israelitas imersos pela mão de Moisés. Combinando isso com o texto de Romanos, que eu acabei de ler, sobre imersão em Yeshua, e o texto de Gálatas, que também fala sobre imersão em Yeshua. Combinando todos esses textos, Shaul nos convida a comparar a travessia no Mar Vermelho com a Tevilá, imersão, prática essencial na tradição judaica para a renovação espiritual. Quando o discípulo de Yeshua recebe a imersão nas águas, este ato simboliza a morte do velho eu e o renascimento para uma nova vida com Elohim. Precisamos matar o nosso eu, o nosso ego e nascermos de novo uma vida plena com Hashem. Para Shaul, a imersão de nós messiânicos significa, acima de tudo, uma identificação com Yeshua, uma aliança com Yeshua. Significa andar em novidade de vida, significa também consagrar-se a Hashem e não aos principados e potestades malignos. Assim como os filhos de Israel atravessaram o Mar Vermelho e emergiram livres, nós, ao passarmos pelas águas da imersão, somos convidados a abandonar as amarras do pecado e a emergir transformados. Só que nós temos que entender o seguinte: a imersão não é um ponto final, não é um fim da história. A nossa caminhada, ela é progressiva. Muita gente crê em Yeshua, passa pela imersão e depois entra em apostasia. Por quê? Porque a imersão, repito, não é um capítulo final da história, é um início. E você precisa continuar na presença de Hashem diariamente em sua jornada aqui na Terra. Vamos ler aí essa frase. A imersão nas águas é apenas o início. A verdadeira prova de fé está na jornada pelo deserto da vida. Sim, você tem que continuar no deserto. Israel atravessou o mar, foi abençoado, depois fez o bezerro de ouro, caiu, apostatou-se. Então,
Da mesma forma, nós, discípulos de Yeshua, temos que entender que a imersão é um início, mas nós vamos continuar na nossa jornada de vida. A nossa caminhada com o Eterno, ela é diária. E aí, em 1 Coríntios 10, Shaul, quando ele aborda o tema da imersão na nuvem, nas nuvens de glória e no mar, travessia do Mar Vermelho, ele aplica essa ideia aos discípulos de Yeshua. E aí ele vai começar a dissertar sobre os milagres e depois sobre a apostasia de Israel. Vou começar a ler aqui alguns textos que eu tinha lido rapidamente, mas vamos agora explicar com mais detalhes. Vamos ler assim, 1 Coríntios 10, 3. Eu já li o 1 e o 2 comentando, vou comentar agora a partir do 3. E todos comeram do mesmo alimento da Ruach. Ué, que alimento do Espírito é esse? Veja, Shaul está dizendo o seguinte, quando Israel comia o alimento era do Espírito. Isso pode ser interpretado de duas formas. Uma, o maná, ele era algo sobrenatural, então ele vinha do Espírito, né? Do Espírito Santo de Deus. Então, comer o alimento da Ruach é porque eles comiam diariamente o maná, e o maná era de origem sobrenatural, era espiritual. Só que esse verso aí, 3, também tem uma dimensão espiritual. Por quê? Porque o maná não era apenas uma comida física, mas era uma comida espiritual, porque as pessoas estavam ali também se alimentando da presença do Eterno, que mandava a comida. Nós devemos nos alimentar da presença do Eterno. Alimento da Ruach é alimento do Espírito. Ou seja, não adianta apenas se alimentar de comida, você tem que se alimentar do Espírito. Há pessoas que às vezes falam assim, pô, Tzadok, eu não sinto a presença do Eterno, eu estou frio, eu estou morno, eu não estou mais sentindo mais o Eterno. O problema é o seguinte, você não está se alimentando espiritualmente. Tal como você come todo dia uma comida, você também tem que comer uma comida espiritual. Como? Orando, lendo as Escrituras, meditando, louvando, praticando atos de bondade, praticando a Torá. Então Shaul fala que eles comeram do alimento da Ruach, no verso 3, verso 4, e todos beberam da mesma bebida da Ruach, porque bebiam da rocha da Ruach que veio com eles. E aquela rocha era o Mashiach. Ora, Shaul está dizendo que eles beberam uma bebida da Ruach, porque eles beberam da rocha da Ruach que veio com eles. Vejam, a Torá escrita fala que brotou água da rocha, mas não fala que uma rocha veio com eles, andava com eles, os seguia. Aí a ideia de veio com eles é que os acompanhava, a rocha os seguia. E, meus irmãos, na Torá escrita não está dizendo que uma rocha andava com Israel. De onde Shaul tirou isso? Shaul tirou isso da tradição oral. A tradição oral, que não está na Torá escrita, diz que quando Israel peregrinava pelo deserto, havia uma rocha que rolava, seguindo Israel. E dessa rocha jorrava o que? Água. E aí Israel saciava a sua água nessa rocha, que rolava, acompanhando o povo de Israel. E o que Shaul quer dizer aí no verso 4? Ele diz, e aquela rocha era o Mashiach. Vejam, era Yeshua. Claro que Yeshua não é uma pedra, não é uma rocha, né? Literalmente Yeshua é Yeshua e não é a rocha. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, que a presença de Yeshua se manifestava naquela rocha. Ou seja, Yeshua estava com Israel no deserto. Ele está dizendo, aquela rocha era o Mashiach, ou seja, Yeshua estava ali com Israel, porque Yeshua em espírito estava ali, e Yeshua
que tirava a água da rocha para saciar a sede dos israelitas. Então, o milagre da rocha foi operado por Yeshua, que estava com o povo de Israel. Algum dia eu posso fazer um estudo sobre o Malach Adonai, o anjo de Adonai, o anjo do Senhor, que muitos o associam como uma manifestação do Eterno, e é, de fato, uma manifestação do Eterno, e com Yeshua, ou seja, aquele anjo do Senhor não era um anjo criado, era uma própria manifestação do Eterno, tanto é que esse anjo é adorado, esse anjo tem poder para perdoar pecados, esse anjo é chamado de Adonai, esse anjo tem todos os atributos de Adonai, e muitos discípulos antigos de Yeshua diziam que aquele anjo ali de Adonai era uma manifestação do próprio Senhor Yeshua. Então, Yeshua estava com Israel no deserto, aquela rocha que jorrava água era um milagre de Yeshua. Até aí nós estamos lendo os milagres de Hashem perante o seu povo, do verso 1 ao verso 4. Eu já tinha lido 1 e 2 e agora estou no 3 e 4. Agora o verso 5 começa a apostasia. Mas com muitos deles Elohim não se agradou, porque caíram no deserto. Caíram, se apostataram. 6. E estes acontecimentos foram um exemplo para nós, para que não cobicemos o mal, tal como aqueles cobiçaram. 7. E também não devemos servir aos ídolos, como também alguns deles serviram. Como está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Esse texto aí, na Peshita, eu coloco as referências da Torá. Isso é um texto da Torá que está escrito, o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para divertir-se. No verso 7, isso é um texto da Torá sobre o caso do bezerro de ouro. Então, Shaul está dizendo que eles atravessaram o Mar Vermelho, foram imersos na nuvem de glória, imersos no mar, alegoricamente, comeram um alimento que era o maná, o alimento espiritual, beberam da água da rocha que Yeshua dava, Yeshua abençoando, Yeshua no meio do povo, e agora Israel está em apostasia. No verso 7, isso daí é um texto sobre bezerro de ouro. Meus irmãos, eu não sei se você está entendendo, existe uma guerra espiritual. Aqueles que estavam debaixo da nuvem de glória agora estão adorando o bezerro de ouro, traindo o Eterno. E essa traição continua no verso 8. E não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles cometeram imoralidade sexual e caíram num só dia 23 mil. Verso 8, imoralidade sexual. Meus irmãos, a imoralidade sexual sempre está ligada à idolatria. Onde há idolatria, há imoralidade sexual. E onde há imoralidade sexual, há idolatria. Por quê? Porque há forças malignas agindo. Peraí, Tzadok. Onde há idolatria, há imoralidade sexual. Tá, até aí tudo bem. Né? Porque os idólatras praticam imoralidade sexual. Então, onde há idolatria, há imoralidade sexual, porque os idólatras praticam imoralidade sexual. Agora, você disse que onde há imoralidade sexual, há idolatria. Poxa, por que isso? Aí a pessoa vai me dar um exemplo. Existe um pastor, que ele é pastor, ele serve ao Eterno, e ele traiu a esposa, cometeu adultério. Isso é imoralidade sexual, o adultério, mas cadê a idolatria, Tzadok? Você acabou de falar que onde há imoralidade, há idolatria. Nesse teu, né? Eu falei que onde há imoralidade sexual, há idolatria. E você está me perguntando, se um pastor trai a sua esposa, ele está praticando imoralidade sexual. Mas onde está a idolatria nisso? Se elas andam juntas. Meu irmão, se o sujeito é casado e ele pratica imoralidade sexual, se ele pratica adultério, ele não está apenas transgredindo a Torá,
ele está fazendo uma aliança espiritual com forças demoníacas que agem no campo da sexualidade. Então, o ato do sujeito praticar o adultério não é apenas praticar um sexo ilícito, não é apenas transgredir a Torá, não é apenas uma falha moral. Ele está selando uma aliança espiritual com forças das trevas que agem no campo sexual. Então, onde há imoralidade sexual, haverá também idolatria. Eu estou dizendo isso porque eu conheço crente que diz: Tzadok, eu estou na imoralidade sexual, ore por mim. Aí eu digo: tudo bem, eu vou orar para você se libertar da imoralidade sexual e da idolatria. Aí a pessoa fala: não, mas eu não sou idólatra. Eu pratico imoralidade sexual, mas eu não sou idólatra. Eu não tenho imagem, eu não faço despacho na encruzilhada, eu não tenho santinho. Eu não tenho idolatria. Tem idolatria sim. Tzadok, mas é só imoralidade sexual, eu não tenho santinho em casa. Meu irmão, se você pratica imoralidade sexual, você está na idolatria. Porque ao praticar imoralidade sexual, você está se vinculando no mundo espiritual às forças das trevas, às forças demoníacas. Então há idolatria também. Meu irmão, imoralidade sexual é algo muito mais profundo do que as pessoas pensam, porque isso envolve alianças no reino das trevas. Shaul prossegue: e não devemos tentar o Mashiach como alguns deles tentaram e pereceram pelas serpentes. Lembram do caso das serpentes abrasadoras que está na Torá? Desobediência de Israel. Nem vocês devem murmurar como alguns deles murmuraram e pereceram pelas mãos do destruidor. Várias e várias vezes no Sefer Bamidbar, no livro de Números, é dito que durante o tempo no deserto, Israel murmurou, e várias vezes o Eterno ia proferindo um juízo e as pessoas iam morrendo. E aí, destruidor, existem vários textos das Escrituras, inclusive da Torá, que falam do anjo destruidor de Adonai. O anjo, por exemplo, que destruiu os primogênitos no Egito. Então, o destruidor aí é o anjo do Eterno enviado para destruir, para proferir um juízo contra os desobedientes. E a Torá narra vários casos de murmuração, que aí o Eterno foi e matou as pessoas, e aí Shaul está dizendo que a mão do destruidor é o anjo que é enviado pelo Eterno para matar os desobedientes, proferindo o juízo. Verso 11. Ora, todos esses fatos que aconteceram com eles quem? Os israelitas, foram para o nosso exemplo hoje, e foram escritos para a nossa instrução, para que venha sobre nós o fim das eras, ou seja, para que chegue a era messiânica. 12. Portanto, quem pensa que está de pé, deve tomar cuidado para que não caia. Meu irmão, ou seja, Israel desfrutou a glória de Hashem e caiu logo depois. Você que é discípulo de Yeshua não pode experimentar a glória e se apostatar como muitos o fazem. Verso 13, a tentação não vem sobre vocês, exceto a dos filhos dos homens. O que é exceto a dos filhos dos homens? A ideia é, a origem da tentação é humana. A origem está na sua inclinação para o mal, ok? A ideia é, você tem uma inclinação para o mal que tenta você. Claro que também existem forças das trevas, mas tudo brota do coração humano, corrupto e enganoso e maligno. A Yetzirah, a inclinação para o mal. Então ele diz, a tentação não vem sobre vocês, exceto a dos filhos dos homens, ou seja, uma origem humana. Mas Elohim é fiel e não permitirá que sejam tentados mais do que são capazes. E ele fará uma saída para a sua tentação, de modo que sejam capazes de suportá-la. Meu irmão, a tentação nunca será maior do que a sua força. Shaul é claro aí no verso 13.
A tentação é a origem humana, é o nosso coração que é corrupto e enganoso, e etc. A inclinação para o mal que começa a nos empurrar para a tentação. Mas nós nunca vamos ser tentados mais do que somos capazes. Ou seja, ele diz, Hashem vai prover uma saída. Estou dizendo isso que muita gente diz, Tzadok, eu sirvo ao Eterno, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Bem, meu irmão, na verdade, o teu espírito que está fraco e a tua carne está forte, porque a tua carne está te dominando, né? Quando você diz a carne é fraca, na verdade a carne é forte porque ela está dominando você, né? Se ela te dominou, ela está mais forte do que você. Mas você tem que dominar a carne, tem que dominar Yetzirah. Shaul deixa claro que ninguém vai ser tentado, verso 13, mais do que é capaz. Você que está me ouvindo, que está precisando de libertação em diversas áreas, você tem como vencer. Como? Oração, jejum, estudo das Escrituras, meditação de dia e de noite na palavra do Eterno, louvores. Você tem que buscar estar cheio da nuvem de glória na tua vida. Porque se você estiver sem as nuvens de glória, sem a presença de Hashem na tua vida, você estará sujeito às influências das forças das trevas que vão ficar insuflando e vão te empurrar para o pecado e você pecou e não venceu a tentação. Meu irmão, esse verso que eu acabei de ler, né, que você nunca vai ser tentado mais do que a tua força, Hashem é fiel e vai prover uma saída, esse verso é essencial porque muita gente luta contra o pecado e é vencido pelo pecado e diz, poxa, mas eu não tenho força. A tua força está em Hashem. O problema de muita gente é achar que você vai ter a força. Entendeu? Não, eu vou usar a minha força. O erro é esse, usar a tua própria força. Você tem que usar a força de Hashem. Como? Fazendo essas coisas espirituais. Lendo a Bíblia, estudando, meditando, orando, jejuando, louvando, buscando praticar coisas espirituais. Quando você pratica coisas espirituais, você alimenta o seu espírito. E aí o seu espírito fica forte e ele vence a carne. Ele vence as tentações. Qual foi o problema dos israelitas no deserto? Não se alimentaram como deveriam no espírito. E aí terminaram caindo. E Shaul, nesse texto de 1 Coríntios 10, ele vai falar da desobediência de Israel no Egito, tal como o Eterno falou por meio do profeta Ezequiel. Olhem só o que o Eterno falou pelo profeta Ezequiel. Naquele dia, levantei-lhes a mão e jurei tirá-los da terra do Egito para uma terra que lhes tinha previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Então lhes disse, cada um lance de si as abominações de que se agradam os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Idolatria. Eu sou Adonai, vosso Elohim. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Meus irmãos, vejam aí, e o Eterno falando por meio do profeta Ezequiel sobre a idolatria de Israel. Israel saiu do Egito, mas continuou contaminado com o Egito, contaminado pelas forças espirituais malignas que agiam. Repito mais uma vez, para tu nunca mais esquecer. A idolatria não é apenas um erro humano ou uma falha moral, mas é um envolvimento com entidades espirituais malignas. A queda de Israel no deserto não foi apenas um problema moral, mas um problema
espiritual. Repito, a queda de Israel não foi um problema moral, mas foi um problema espiritual. O episódio de Êxodo 32, o bezerro de ouro, envolveu não apenas idolatria, mas envolveu uma aliança com entidades espirituais das trevas. E é por isso que Shaul, ele alerta cada um de nós que nós devemos ter cuidado para não cairmos. Aquele que está de pé deve tomar cuidado para não cair. Israel experimentou a glória e caiu, se apostatou, que isso não ocorra conosco. Essa é a mensagem que Shaul quer transmitir para cada um de nós. Então, tudo que estamos estudando hoje nos alerta para o fato de que a libertação espiritual não se esgota em um único dia. A libertação não se esgota em ser imerso nas águas, mas a libertação é um processo contínuo de fé e de obediência. A libertação é um processo diário. Vejam essa frase. Assim como Israel foi imerso no Mar Vermelho, somos chamados a uma imersão diária na presença de Hashem. Meu irmão, se você não imergir diariamente na presença de Hashem, fazendo coisas espirituais, já era. E era essa a advertência, a exortação de Shaul aos coríntios. Porque o que os coríntios fizeram de errado? Olha só que coisa interessante, né? Na Torá nós acabamos de ver que Israel praticou imoralidade sexual e idolatria. Shaul pega, 1 Coríntios 10, ele fala sobre o quê? Imoralidade sexual e idolatria. Leia 1 Coríntios. Qual era o problema dos coríntios? Imoralidade sexual e idolatria. Ou seja, o mesmo problema de Israel, imoralidade sexual e idolatria, o mesmo problema de Israel foi o mesmo problema dos coríntios. E por isso que Shaul faz um midrash, aplicando a situação da Torá à comunidade dos coríntios. Shaul advertiu que os coríntios, ele diz, olha, Israel atravessou o mar, eles foram imersos, eles viram sinais, prodígios e maravilhas, eles viram a intervenção divina, mas caíram. Então vocês, coríntios, também precisam perseverar, precisam de uma renovação diária. Vocês precisam, por isso que eu coloquei essa frase aí, você precisa de uma imersão diária na presença de Hashem. Isso tem que ser todo dia da sua vida. A glória da Shekhinah nos envolve. Shekhinah é a presença divina, o Espírito Santo de Deus. Então a glória da Shekhinah, a presença divina, o Espírito Santo de Deus, a glória da Shekhinah nos envolve. Mas é a nossa escolha permanecer em sua luz ou retornar às trevas do Egito. Meu irmão, nós temos que escolher, hein? Você precisa escolher se você permanece na nuvem de glória ou se você volta para o Egito. E esse é o dilema de muitas pessoas. Há muitos crentes que querem voltar para o Egito, querem voltar para as trevas. Que isso não ocorra conosco. Meus irmãos, um pastor muito querido, meu e da minha esposa, ele fala algo que quando eu estava preparando essa paraxá eu me lembrei e fiz algumas conexões. Ele diz o seguinte: geralmente o homem cai por três coisas. As três grandes... E ele me falou isso anos atrás, eu vejo, né? Sempre quando alguém vem se aconselhar comigo, ou eu vejo alguém na apostasia, sempre são três coisas. No homem, ele fala: dinheiro, sujeito que fica cobiçando dinheiro, dinheiro fica materialista, um materialista. Então, dinheiro, mulher, ele falava mulher, aí é a imoralidade sexual, né? Mulher, então dinheiro, mulher, que é imoralidade sexual, e vaidade. Isso é a pura verdade.
Sujeito que fica só no materialismo, dinheiro materialista, ele vai servir ao Deus Mamon e vai se esquecer de Hashem. Ele vai servir ao dinheiro e vai se esquecer do eterno. Materialismo, teologia da prosperidade, adorar ao Deus dinheiro, adorar os bens materiais, ele se apostata. Segunda causa, mulher, né? Ou seja, imoralidade sexual. O sujeito que comete imoralidade sexual abandonou o eterno. E vaidade, né? Existe o sujeito que é religioso, ele não tem amor ao dinheiro, ele não pratica imoralidade sexual, mas ele é vaidoso. Eu sou o rabino messiânico tal. Rabino da Shopee. Mas eu sou o rabino tal. Ele nem fala messiânico, eu sou o rabino tal. Cara, é muito engraçado, caramba, né? Tudo rabino fake, rabino da Shopee, rabino que ele se auto-intitulou rabino, né? Esses rabinos que aparecem na internet, 99,99% desses que dizem que creem em Yeshua, mas na verdade é uma crença falsa também, todos eles se autodeclararam rabinos, né? E aí o sujeito, por que ele se autodeclara? Porque ele quer encher a boca para falar: eu sou rabino, eu sou rabino. Vaidade, orgulho. A tradição judaica diz: onde está o orgulho, o eterno vai embora. Verdade. Onde está o orgulho, o eterno vai embora. Porque o eterno diz: eu e o orgulhoso não podemos habitar no mesmo mundo. Ou seja, se você tomou conta de tudo com orgulho, o eterno vai embora da tua vida. Por isso, meus irmãos, que nós temos que tomar cuidado com essas coisas de orgulho, porque isso é muito forte para derrubar o ser humano. Uma grande forma de orgulho é o orgulho denominacional. Nós somos judeus messiânicos e não cristãos. Vocês cristãos, ou seja, o sujeito ele se coloca num patamar superior. Esse discursinho messiânico tosco de ter, não, nós somos, porque os cristãos isso. O sujeito que fica humilhando os outros. Porque, na verdade, a exortação é bíblica, mas uma coisa é exortar com amor no coração, uma coisa é ter amor pelo outro, outra coisa é colocar um orgulho, porque nós somos messiânicos. Tudo messiânico da Shopee, do Guerrinon do inferno. Porque, repito, onde está o orgulho, não está o eterno. Meus irmãos, na nossa congregação, anos atrás, eu falei, eu acho que eu nunca disse isso aqui na internet, salvo engano. Acho que eu nunca disse, até porque é uma questão muito séria para não expor uma pessoa em Israel. Obviamente eu não vou citar o nome, né? Mas anos atrás eu falei para a minha congregação que eu fiquei surpreso, me pediu o telefone um rabino de Israel, um rabino famoso, de prestígio, com influência, ligado ao rabinato de Israel, ao rabino-chefe de Israel. Por isso que eu não posso citar o nome dele para não expô-lo. Ele pediu meu telefone, ligou de Israel para mim e falou que ele acreditava em Yeshua, ele crê em Yeshua. Disse que acreditava em Yeshua e conversou comigo, falou que gosta muito de mim, tal. Eu não conhecia ele não, mas né, meu trabalho chegou nas mãos dele. Ele não fala português, mas ele é de origem sefaradita, então ele consegue, além do hebraico, que ele é fluente, ele fala espanhol. Então quem fala espanhol entende um pouco de português, né? Tal como eu nunca estudei espanhol, mas eu consigo ler em espanhol normalmente. Então ele que domina a língua espanhola conseguiu me entender em português, ler minha obra em português, né? Então, resumindo aí para não me alongar na história, mas o camarada ligado ao rabino-chefe de Israel crê em Yeshua e falou: Tzadok, esses rabinos aqui
messiânicos do Brasil que se intitulam tudo rabino falso, que não sabem nada do que estão falando. E aí ele detonou todo mundo. Não vou ficar citando nomes, mas ele detonou todo mundo. Eu fiquei impressionado e recebo com toda a humildade que ele falou: você é a pessoa que eu respeito. Você é a pessoa que eu respeito, que eu tenho admiração, inclusive pelo fato de eu não me intitular rabino. E ele falou: você é mais rabino do que todos os outros juntos. Né? Falo com toda a humildade, porque eu não me intitulo rabino. Mas onde eu quero chegar, né? Recebendo, repito, um elogio de uma alta autoridade de Israel, um rabino influente ligado ao rabino-chefe de Israel. Onde eu quero chegar? E por que eu não posso falar o nome dele, né? Para a minha congregação no particular eu falei anos atrás, eu dei o nome. Aqui eu não vou dar porque o sujeito crê em Yeshua e eu não quero que ele seja perseguido. Ele faz um trabalho discreto, mas um trabalho muito bom, mas eu não vou expor o nome da pessoa. Para a minha congregação eu falei o nome, sobrenome, falei tudo sobre ele. Mas qual é a questão? Onde eu quero chegar? Eu não estou preocupado com título, né? Uma pessoa chegou: pô, Tzadok, tu tem que se apresentar como rabino. Porque você é rabino, tu tem que se apresentar como rabino. Falei, e eu disse: por que eu tenho que me apresentar como rabino? O sujeito falou: não, porque isso dá... Olha só o raciocínio da pessoa. O evangélico gosta de título. Pastor, bispo, apóstolo. Então, para o evangélico te ouvir e gostar de você, se você falar Rabino Tzadok, isso vai dar um peso muito grande e os evangélicos vão ficar ali te ouvindo porque eles querem o título. Eu respondi para a pessoa o seguinte: se o evangélico está atrás de um título, ele é um trouxa. Sinto muito falar, ele é um trouxa. Porque, na verdade, o servo do Eterno ele não está atrás de um título, ele está atrás da presença divina. Meu irmão, você tem que estar atrás de alguém que manifeste a presença divina e não que apresente um título. Porque título vários têm e servem ao Hassatan, a Satanás. Muitos. Então vejam, eu não estou preocupado com título, não estou preocupado em impressionar evangélico. Você tem que impressionar, eu não quero impressionar ninguém. Queremos aqui pregar a verdade com toda a humildade, com todo o temor e tremor diante do Eterno. Aí o sujeito falou: por que tu não se identifica como rabino? Falei: meu irmão, eu sempre vou me identificar, sabe o quê? Como servo. O show tá chegando no final, nós vamos orar, mas eu me lembrei de uma vez que estava num lugar evangélico, aí foram apresentando: fulano de tal, eu sou o pastor tal, fulano de tal, eu sou o bispo tal, fulano de tal, eu sou o apóstolo tal. Chegaram para mim: e você é o quê? Eu falei: eu sou apenas um miserável servo. É isso que eu sou. Não quero título, meu irmão, a presença divina já me basta. Então, pegando essa frase daquele pastor que falou algo certo, as três causas da queda do homem são dinheiro, mulher, que é a imoralidade sexual, e a vaidade. E eu falei hoje no Shu que idolatria e imoralidade sexual andam juntas. Lembram? Falei. Aí eu disse: o sujeito que pratica imoralidade sexual tem idolatria. Por quê? Porque ao praticar imoralidade sexual, no mundo espiritual, ele está fazendo uma aliança com forças malignas, forças demoníacas. Então, onde há imoralidade, há aliança com forças demoníacas. Coloco o último slide para concluir e orarmos. O Midrash Rabbah compara a travessia do Mar Vermelho à experiência de uma mulher que, após se purificar pela imersão nas águas,
se apresenta limpa para seu marido. Shemot Rabbah 23:12. Quero usar esse último slide para trazer uma reflexão e orarmos. Israel atravessou o Mar Vermelho para buscar uma purificação. Israel precisa se apresentar ao seu marido, que é o Eterno. Da mesma forma, meus irmãos, nesse texto aí do Midrash, a mulher, ela se purifica nas águas para se apresentar limpa para o seu marido. Yeshua é o nosso noivo e nós devemos nos apresentar a ele totalmente limpos. Precisamos imergir nas águas de Yeshua HaMashiach diariamente, purificando-nos espiritualmente, para tal como no slide aí, a mulher se limpa nas águas para se apresentar ao seu marido, nós devemos nos purificar nas águas vivas de Yeshua, nos apresentando ao nosso noivo, que é o leão da tribo de Judá. A nossa purificação não é um ato singular, é um processo de renovação espiritual que deve ocorrer dia a dia. Meus irmãos, não basta sair do Egito, é preciso tirar o Egito de dentro de nós. Esta é uma guerra espiritual diária, contínua e constante. Que possamos imergir nas águas do Espírito, nos limpando, nos purificando, para tal como a mulher se apresenta para o seu marido em núpcias, nós possamos nos apresentar ao nosso lindo noivo, que é o Senhor Yeshua HaMashiach, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Vamos fazer uma tefilá, uma oração. Hashem, nós oramos a Ti no nome do Senhor Yeshua HaMashiach, clamando, Pai, por purificação espiritual, para que possamos imergir nas águas do Teu Espírito, para que possamos romper todas as alianças com as trevas. Nós oramos, Hashem, porque muitas pessoas que estão nos assistindo talvez ainda tenham alianças com as trevas, Pai. Ainda tem vínculos que fizeram na Umbanda, no Candomblé, no catolicismo, na maçonaria e tantas seitas heréticas. Nós oramos no nome do Senhor Yeshua para que todos os grilhões das trevas sejam rompidos pelo Senhor Yeshua, porque é dito sobre ele que Yeshua, ele veio para libertar os cativos do cativeiro. Ele veio para resgatar as pessoas do reino das trevas e transportá-las para o seu maravilhoso reino de luz. Ele despojou principados e potestades. Satã está debaixo dos seus pés. E em nome do Senhor Yeshua HaMashiach, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Melech HaKavod, o Senhor da Glória, que nós oramos para que nuvens de glória possam adentrar na vida das pessoas que estão orando conosco, que as pessoas sejam impactadas, transformadas, que haja nuvens de glória na direita, na esquerda, na frente, atrás, embaixo, em cima, e essas nuvens da glória do Senhor Yeshua HaMashiach vão emanar uma luz destruindo todas as obras de Satã e dos seus Shedim, com a autoridade do nome do Senhor Yeshua HaMashiach, nós repreendemos toda influência maligna na tua vida, nós declaramos que a tentação nunca será maior do que a tua força está em Hashem, porque Hashem é a tua força, é a tua rocha, o teu socorro bem presente. Nós oramos aqui por libertação no campo espiritual, por pessoas que têm alianças, por pessoas que estão nas regiões do cativeiro. Nós oramos para que elas sejam transportadas para as regiões celestiais do Senhor Yeshua HaMashiach, saindo daquela prisão espiritual, saindo daquele calabouço, aquela pessoa que está presa no calabouço, e Yeshua abre a porta e fala: filho meu,
filha minha, saiam daí, saiam desse cativeiro, saiam desse calabouço escuro, porque eu estou abrindo a porta, está entrando uma luz, e você estará indo para o reino da luz, o reino da glória, o reino da presença de Hashem. Nós oramos, Pai, invocando o nome do Senhor Yeshua HaMashiach, porque há pessoas que hoje vão ser libertas das alianças das trevas que estarão sendo quebradas, anuladas, destruídas, porque Yeshua, ele venceu todas as forças malignas, ele destronou todos os principados e potestades, e nós estamos unidos a ele. Aqueles que se revestem de Yeshua têm a autoridade do nome de Yeshua, e é em nome dele que nós oramos. Nós oramos, Pai, para que o Senhor possa ir visitando a vida de cada pessoa que está nos ouvindo, no Brasil, no exterior, que o Senhor possa fazer uma grande obra, que o Senhor vá destruindo, aniquilando, quebrando todas as alianças, todos os pactos, todas as amarrações, todas as promessas, todos os votos, todas as palavras que foram feitas, todas as consagrações. Pessoas que quando eram crianças, os pais consagraram aos ídolos. Nós estamos orando para que sejam quebradas todas essas consagrações aos ídolos. Pessoas que passaram aí por banhos na cachoeira, banhos de ervas, pelas forças das trevas, imergiram nas águas, mas era uma imersão para os demônios. Pessoas que fizeram trabalhos nas encruzilhadas, nos centros de feitiçaria. Hashem, nós oramos, Pai, para que tudo isso seja desfeito pelo sangue do Senhor Yeshua HaMashiach, que foi derramado para trazer capará, para trazer expiação. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e esse sangue é uma moeda no mundo espiritual. Tal como os idólatras fazem sacrifícios de animais e até sacrifícios humanos, porque o sangue é uma moeda no mundo espiritual, nós invocamos a maior moeda, que é o precioso sangue do Senhor Yeshua HaMashiach. E esse sangue, ele desfaz toda a força das trevas. Nós oramos, Hashem, porque essa mensagem o Senhor está nos tocando, Pai, para orar por pessoas que estão precisando de uma libertação no campo espiritual, que elas sejam libertas e que tudo isso seja para a honra, glória e louvor do Teu nome. Nós oramos para que essas pessoas tenham uma novidade de vida, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach, que todas as forças das trevas batam em retirada na vida dessas pessoas e que o Senhor venha acampar os seus anjos ao redor dos nossos irmãos. Nós oramos, Pai, Anachnu mitpalelim b'shem Yeshua HaMashiach. Nós oramos em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Amém, amém. Meus irmãos, nós vamos encerrar esse shiur. E eu te peço que você compartilhe este shiur com muitas pessoas, porque esta oração vai ser a causa. A oração não é minha, não, tá? É do Eterno. Essa oração que nós fizemos, que está nos conectando ao Eterno, o Eterno vai usar isso para libertar muitas pessoas que estão amarradas por Satã. Muitas pessoas que precisam de uma libertação plena. Que você compartilhe esse vídeo e que nós possamos ouvir testemunhos de pessoas que realmente alcançaram a libertação, porque o Senhor Yeshua veio para libertar os cativos do cativeiro. Eu tenho presenciado tantos e tantos milagres de libertação no mundo espiritual, e eu nem sei onde esse vídeo vai chegar, eu nem sei quais as pessoas que vão ouvi-lo, mas o Eterno está falando hoje que a libertação chegará na vida de muitas pessoas.
e que eu agradeço ao Eterno pela revelação que Ele entrega a cada um de nós e que vocês sejam abençoados, libertos, homens livres, cheios da presença divina. Que o Senhor Yeshua continue brilhando sobre a vida de cada um de vocês. Shalom, shalom, Shabbat, shalom!